Rafaela, e nos próximos meses, quais fatores devem ficar aí no radar do investidor no segundo semestre? O cenário é positivo com a aceleração da vacinação realmente mesmo? Assim, a gente pode, né, confiar nisso? Ou a inflação pode afetar a retomada econômica ainda? Sim, a gente tem sim um cenário de crescimento econômico, a vacinação é um grande fator que vai impulsionar esse crescimento, como eu falei, principalmente nesses setores, né, que foram muito atingidos pela pandemia, eles têm muito espaço para recuperar. Então, sim, a gente vê um crescimento aí para o segundo semestre, o crescimento não vai ser tão robusto quanto o crescimento que a gente viu nos trimestres anteriores, né, a gente já teve muita recuperação do varejo, da indústria, dos setores que estão se beneficiando aí de uma demanda global forte, da exportação, do dólar, da alta das commodities. Então, esse crescimento que a gente deve ver nos próximos trimestres, ele é um crescimento mais moderado, mas sim, ele vai ser liderado aí principalmente pelo serviço, pela retomada do consumo, né? O consumo estava em queda aí até o trimestre passado e agora ele ganha um impulso com o avanço da vacinação. Mas, de fato, você colocou bem, acho que o principal risco que a gente monitora para esse semestre é o risco da inflação. A inflação, ela vem sendo uma inflação de oferta, né? A gente vem importando essa inflação com a alta dos preços das commodities, a desvalorização cambial, então faltou oferta aí de vários insumos ao redor do mundo, isso vem afetando principalmente os produtos aqui ligados, né, aos alimentos, né, foram os primeiros impactados aí pela alta das commodities, depois os combustíveis, e agora a gente tem também a crise hídrica, encarecendo as tarifas elétricas. Com isso, a gente chega no final do semestre com uma inflação rodando aí a próxima de 8%, acumulada em 12 meses, isso é uma preocupação, né, daqui para frente, o quanto dessa inflação a gente pode continuar a ver persistindo, né, e o quanto dessa inflação de fato vai cair. Mas, de qualquer jeito, uma inflação mais alta, ela tira poder de compra do consumidor, então a gente pode ver uma certa retração aí, um freio nesse crescimento econômico que a gente teria, caso a gente não tivesse essa inflação tão alta, então ela é um ponto de atenção. O Banco Central vem atuando, né, para garantir que essa inflação realmente volte para a meta nos próximos meses, isso é muito positivo, mas também essa atuação do Banco Central elevando a Selic também deve tirar um pouco desse impulso do crescimento econômico. Então, sim, a inflação e o ajuste monetário que é necessário para conter a inflação, eles devem segurar esse crescimento econômico nos próximos trimestres, então a gente deve ver, sim, um crescimento um pouco mais moderado daqui para frente. Só ainda com um cenário de incerteza, né, Rafaela? E considerando esse cenário de incerteza no segundo semestre, como que o investidor pode encontrar e aproveitar melhores oportunidades, né? Porque como superar a incerteza, né? Sim, eu acho que a gente vai continuar vivendo num cenário de incerteza, então a gente vem falando com os investidores, né? Não dá para ter nenhuma convicção muito forte nesse momento, porque o cenário ainda é de muita incerteza. Mas, como eu falei, a gente tem esses pontos de atenção, mas em linha geral, é um cenário de crescimento. Então, o investidor tem muitas oportunidades hoje, principalmente nos ativos reais, que são os ativos, né, ligados à bolsa, né, as ações na bolsa, os fundos imobiliários, né, que são ativos reais que devem ter uma boa recuperação dos seus resultados, agora com a volta aí da mobilidade, a volta das atividades ligadas a consumo, então tem muitas empresas ainda com bastante perspectiva de crescimento daqui para frente, e vale lembrar que nas empresas, muito daquele ajuste, né, de redução de custos, ele já foi feito, né, no ano passado, que foi um ano mais de mais retração, de mais preocupação aí com a atividade. Então, agora, quando a gente começa a retomada do crescimento, as empresas estão numa posição mais vantajosa, mais saudável, né? Já foi feito aquele ajuste e agora a gente pode ver muita alavancagem operacional, que a gente chama, né? Ou seja, esse crescimento de receita, ele gera um crescimento ainda maior de lucros, porque as empresas já fizeram o seu ajuste. Então, acho que o potencial para os ativos reais ainda é bastante positivo. E vale lembrar também, a inflação é ruim para o bolso do consumidor, mas para alguns setores, a inflação tem um efeito positivo. Vários setores conseguem repassar facilmente a inflação, né, para os seus serviços, muitos setores aí com contratos, né, que são atrelados à inflação. Então, a gente também tem aí alguns setores que devem crescer junto com a inflação. A inflação, na verdade, é um ponto positivo aí para algumas empresas, né? Por exemplo, as empresas de commodity, né, os preços das commodities subindo, ele é muito positivo para o resultado final das empresas.